Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de corrente elétrica, uma matéria, na minha opinião, super agradável, fácil de aprender. E como estamos começando com ela, obviamente estamos na introdução da matéria hoje para a gente começar a ter uma base teórica, beleza? Primeiro, o que vem a ser a tal da corrente elétrica? Imagina que isso aqui seja um tubo de cobre, por exemplo, ou de prata, enfim, de um metal condutor. Você tem a estrutura molecular dele aí, só que os elétrons ficam bem soltos no metal. Se você cria uma diferença de potencial, você vai ter a tendência do elétron ir de um lado para o outro. A mesma ideia a gente pode discutir aqui se você tem num cano com água uma diferença de altura. Da mesma forma que a diferença de altura faz com que a água vá fluir do lado mais alto para o lado mais baixo, a diferença de potencial vai fazer também com que uma carga elétrica se mova de um lado para o outro, e a gente já vai ver os detalhes de como isso ocorre. A intensidade de corrente, que é a quantidade de elétrons que passa em uma determinada unidade de tempo, pode ser expressa pela carga, ou seja, a gente junta uma quantidade de elétrons para ter uma carga, vamos ver isso também, dividido pelo tempo. Para ficar em uma linha só, você pode botar Q é igual a IT, né? Lembra, eu costumo falar com meus alunos o mnemônico, né? Que é isto? It is carga. Então, lembrar um pouquinho do inglês. A corrente, ela pode ser contínua, como acontece em pilhas, que você tem a mesma corrente se mantendo o tempo todo, e ela pode ser alternada no caso da energia energia elétrica que chega na sua casa, por exemplo, através das torres de transmissão. Bem, a questão de transformação de energia a gente vê em outro momento. O importante é que, enquanto a pilha fornece uma intensidade de corrente constante, aqui a gente vai ter uma curva senoide, fazendo com que a corrente vá para um lado e para o outro em um determinado período de tempo. Normalmente, 60 Hz, ou seja, a cada segundo você vai ter um ciclo completo aí na energia da sua casa. A unidade da grandeza e intensidade de corrente é a carga dividida pelo tempo. Nada impediria de chamar de coulombs por segundo, mas criou-se a unidade ampere em homenagem ao cientista que descobriu isso, e é muito comum você trabalhar com os submúltiplos dele. Então, 10 a menos 3 miliampere, 10 elevado a menos 6 microampere é mais comum de se ver por aí. Ok, pessoal? Seguindo aí, nós temos um problema que é esse aqui. Numa pilha, o elétron, que eu já falei para vocês que tem maior liberdade e é mais leve, então tem a tendência de se movimentar com mais facilidade do que o próton, por uma série de motivos, ele vai do polo negativo para o polo positivo. O problema é que o elétron ele tem carga negativa. Imagina na hora de fazer contas, vocês iam adorar, né? Fazer conta com número negativo o tempo todo. Então, para fugir dessa negatividade, inventou-se a corrente convencional. Foi para complicar a minha vida? Não, pelo amor de Deus, é o contrário. Imagina toda hora você ter que ficar fazendo conta com número negativo por conta da carga do elétron ser negativa. Então, para facilitar as contas, inventou-se que a corrente seria como se fosse uma carga positiva, indo do polo positivo para o polo negativo. Combinado? É só para tornar a vida mais fácil. Bem, tomar um choque pode não ser uma experiência muito boa. A partir de 1 microampere, a corrente que passa pelo teu corpo, a corrente elétrica que vem a passar pelo teu corpo, ela é perceptível. E de 10 microampere até 3 ampere, na verdade, né, até infinito, a corrente pode trazer riscos fatais. Então, aonde? Musculação, na musculatura, você pode ter contração porque o músculo, metaforicamente, entende que o cérebro está mandando ele contrair na passagem da corrente elétrica, porque a comunicação entre o cérebro e o músculo é elétrica.
O coração, que também é um músculo, também sofre disso. E nesse caso aqui, que uma corrente que eu desenhei aqui azul, que passe, por exemplo, entre a sua mão esquerda e seu pé direito, ela vai passar em cima do coração a 60 Hz. 60 Hz é uma frequência 60 vezes superior do que a ordem de grandeza do batimento do seu coração, que é de 1 Hz. Lógico que varia, esse batimento vai variar da condição atlética da pessoa, da idade, do sexo, de todas essas coisas. Mas a ordem de grandeza é de 1 Hz. Então, para pensar, se por um acaso o seu coração acha que estão mandando ele bater 60 vezes mais rápido, dá problema. Então ele vai começar a ter movimentos muito rápidos, o que o pessoal de área médica chama de fibrilar. Os danos causados no cérebro, sistema nervoso central e os nervos de uma maneira geral, passa pelo fato de que a comunicação que a gente tem no sistema nervoso é uma comunicação elétrica. Então, de repente, a gente pergunta para os nossos amigos aí da área de biologia, para o Michael Marques, para os médicos, o que acontece exatamente. Mas a pessoa tem algo parecido com um ataque epilético. E, finalmente, algo que pode matar, ainda mais se a corrente for muito intensa, é o chamado efeito Joule, que causa um aquecimento dos elétrons passando. Eles têm uma energia cinética, a energia se transforma em calor, e esse calor aumenta a temperatura do corpo, em casos extremos até mesmo de torrar do corpo, né? Então é um tipo de acidente, não é nada agradável de ver e é muito arriscado, porque se por um acaso você tocar numa pessoa que está sofrendo um choque elétrico, você corre o risco de ficar agarrado com a pessoa também. Então é algo que tem que se tomar muito cuidado, porque pode causar problemas realmente fatais. Bem, isso dito, vamos fazer algumas continhas aí para pensar em termos de corrente elétrica. Separei os 3 exercícios só para aquecer, que a ideia é o seguinte. Nesse condutor metálico passam 60 coulombs em 4 segundos. Primeiro, qual a intensidade de corrente? Aplicação direta de fórmula, tá? Carga dividido pelo tempo, 64 coulombs em 4 segundos. Então, a intensidade de corrente vai dar 24 por 4, 6, 16, né? Então 16 pode ser coulomb por segundo, mas como já falei para vocês, convencionalmente ampere. Quantos elétrons passam? A carga elétrica vai ser o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Isso aqui é a carga fundamental do elétron. Então, a carga é de 64 coulombs. O número de elétrons é o que eu quero saber. E qual é a carga de um elétron? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, fazendo as contas aí, o que eu vou ter? O número de elétrons vai ser 64 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a 19. Por que é positivo? Porque eu passei para cá dividindo, e dividir por 10 elevado a menos 19 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a 19, combinado? Então, 1,6, eu vou simplificar aqui, ó. 1,6 é a mesma coisa que 16 vezes 10 elevado a menos 1. Tranquilaço? Isso aqui dá 4, então o número de elétrons vai ser 4. Quando você está dividindo, você repete a base e subtrai o expoente. 19 menos 1, 20. Então, passam 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons a cada... nesse processo aqui todo, para os 64 coulombs. Se você quiser saber quantos elétrons passam em um segundo, você teria que fazer a conta com 16 amperes, ou seja, dividir por 4. A cada segundo passam 10 elevado a 20 elétrons. Nos 4 segundos totais, 4 vezes 10 elevado a 20. Combinado? Vida que segue. Bem, passaram essa quantidade de elétrons em 8 segundos. Qual vai ser a carga? A carga vai ser o número de elétrons vezes a carga fundamental. Então a carga vai ser 2 vezes 10 elevado a 16. Carga fundamental 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então a carga vai ser de 3,2 vezes 10 a menos 3 coulombs, que é a unidade do sistema internacional para carga elétrica. E qual vai ser a intensidade de corrente? Bem,
Intensidade de corrente é a carga dividida pelo tempo. Então, 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 no tempo de 8 segundos. Então, isso aqui vai dar 16 por 2, 32, 0,4. Então, 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1. Enxergar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 1 é 0,4. Então, minha intensidade de corrente vai ser 4 vezes 10 a menos 4 ampere. Belezura pura? Seguindo aí. Opa, eu tenho um gráfico que em determinados lugares a corrente elétrica varia. Então, é corrente elétrica por tempo, tudo no sistema internacional aí, não tenho que me preocupar com conversão e a vida fica fácil. Aí você fala que assim, ó, está perguntando a carga é a intensidade de corrente multiplicado pelo tempo, mas só vai valer por esses dois trechos aqui em que a carga é constante. Onde a carga é variável, o que você vai fazer? Você tem que calcular a área sobre o gráfico. Bem, então a carga entre 0,3, o que vai ser? Intensidade de corrente 1 vezes o tempo 3, então passam aí 3 coulombs. Você pode fazer também pelo cálculo da área, ó, vai dar no mesmo. Então, base 3, que multiplica a altura 1, os mesmos 3 coulombs passam por aí. Beleza, pessoal? Bem, nesse segundo trecho, que é a carga entre 3 e 5 segundos, não tem jeito. Como a carga é variável, a intensidade de corrente é variável, eu tenho que trabalhar com a área do gráfico. E esse gráfico aqui, nesse trecho, trata-se de um trapézio. Base menor mais a base maior, dividido por 2, me dá a base média, multiplicado pela altura, entre 3 e 5 vai dar 2. Então, esse 2 com 2 vai embora. Eu vou ter uma carga de 7 coulombs passando por aí. E para calcular a carga entre 5 e 8 segundos, posso usar a fórmula, que é IT. Então, intensidade de corrente de 6, em 3 segundos, enxergar aqui, de 5 a 8, passam 3 segundos, eu vou ter 18 coulombs. Que vamos combinar que coincide com a área, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, como cada quadradinho é uma unidade, não precisa fazer a conta assim, né? Tem questão de vestibular que basta você contar assim que você mata. Combinado? Então fica como um macete. Mas de qualquer forma, base 3, altura 6, os mesmos 18 coulombs. Beleza, pessoal? Então é isso. Aquele abraço.